Olá pessoal do Debate Político. O vídeo de hoje é uma coisa simples, tá? Eu só quero pegar e ler um capítulo do livro As Engrenagens da Liberdade, de David Friedman. Especificamente o capítulo que ele fala sobre políticas libertárias e a respeito, né, no caso, de um partido libertário ou não. Tá? Ele fala políticas anarquistas no título dele, mas ignora isso porque a palavra anarquistas é um rótulo que não é exatamente o que você imagina que seja. Você deveria ler o livro dele para entender o que ele chama de política anarquista. Tá? Eu vou deixar nos comentários desse vídeo aqui o link para você baixar o livro, a tradução do livro em português. Enfim, do resto, vamos começar a leitura aqui. Políticas anarquistas, a respeito do Partido Libertário. Entre os libertários que apoiam a existência do Partido Libertário, existem duas visões muito diferentes quanto aos propósitos da organização. De acordo com uma, o partido existe para obter o poder político ganhando as eleições. A diferença entre ele e outros partidos é apenas usar o desejo de usar este poder para eliminar ou diminuir drasticamente o governo. Essa parece ser a visão dominante nas convenções partidárias, ao menos aquelas das quais participei. Embora eu ainda não tenha ouvido um candidato libertário à presidência prever a vitória, vários deram a impressão de estarem apenas algumas eleições do sucesso. Uma dificuldade dessa estratégia é que ela poderia ser inconsistente com a dinâmica interna dos partidos políticos. Antes de perguntar se o Partido Libertário pode vencer as eleições, precisamos perguntar o porquê o Partido Libertário é libertário e sobre quais circunstâncias ele continuará a ser. Um partido não é uma pessoa. Ele não tem crenças, não pode ser persuadido por argumentos filosóficos. Dizer que um partido tem certos pontos de vista é uma maneira abreviada de descrever o resultado dos processos de política interna desse partido, processos que determinam quais posições são publicadas como plataforma do partido e, mais importante, quais posições são defendidas pelos candidatos e realizadas quando eles ganham uma eleição. Um libertário rejeita a ideia de que apenas porque o governo diz que algo existe para o bem geral, realmente seja desse jeito. Ele deveria rejeitar, da mesma maneira, a ideia de que um partido que passa a se chamar libertário continuará automaticamente a promover as posições libertárias. Para entender o que um governo ou partido político fará, devemos partir da premissa que dentro de organizações, os indivíduos agem de modo racional e em busca do interesse próprio, egoísta ou não. E então, a partir disso, tentam prever como a organização irá agir. Um partido político, para fazer campanha ou mesmo para existir, necessita de recursos e pode consegui-los de duas maneiras diferentes. O partido recebe doações em dinheiro e trabalho de pessoas que querem que ele tenha sucesso, porque apoiam a mesma ideologia. Quando um partido é fundado, isso pode ser tudo que ele tem. Porém, quando ele se torna grande o suficiente para vencer ou pelo menos para influenciar as eleições, ele também adquire bens políticos com um valor de mercado significativo. O jogo político é uma disputa pelo controle da coleta e gasto de centenas de bilhões de dólares por ano. Neste jogo, mesmo um jogador relativamente fraco, como um partido que ganha 5 ou 10% dos votos em uma eleição federal, obtém algumas cadeiras no Congresso, tem favores para negociar que valem bastante dinheiro. Um partido político é orientado por dois objetivos. Ele deseja defender as posições e tomar atitudes que agradem seus partidários ideológicos. Porém, ele também deseja atrair o máximo de votos possíveis para maximizar seus bens políticos e, atraindo esses votos, deseja agir de uma forma que maximize o seu rendimento em longo prazo. Em algumas questões, os objetivos podem ser consistentes, em outras não. Quando digo que um partido deseja algo, estou mais uma vez empregando uma abreviação conveniente. Pense num partido ideológico pequeno, como o Partido Libertário. No princípio, tudo que ele tem a oferecer aos trabalhadores e agentes candidatos em potencial é a oportunidade de alcançar seus objetivos ideológicos. Enquanto isso for verdade, os membros, agentes e candidatos continuarão a ser pessoas cujo principal objetivo é ideológico e o partido continuará a acreditar no libertarianismo. Imagine que o partido comece a ganhar as eleições. Algumas pessoas percebem que as posições de poder dentro do partido podem, no longo prazo, valer bastante dinheiro. Algumas dessas pessoas podem não ser
ideológicas, mas estarem dispostas a declarar qualquer ideologia que considerem conveniente. Outras podem ser vagamente libertárias, mas com um comprometimento maior com os objetivos específicos de curto prazo do que com os objetivos públicos e de longo prazo. O que essas pessoas têm em comum é a vontade de conquistar poder dentro do partido. No longo prazo, na luta pelo poder, os profissionais superariam os amadores. Na política, nada é mais certo que, logo que um partido alcança um poder político significativo, ele acaba se voltando para uma política na qual a ideologia é um meio importante, talvez, mas não um fim. Ele se tornará um partido maximizador de votos e rendimentos, assumindo posições ditadas pela ideologia quando isso parecer a melhor forma de arrecadar votos, o trabalho voluntário e o dinheiro que precisa para isso. E tomar atitudes inconsistentes com a sua ideologia quando tais atitudes renderem ao partido um lucro líquido em votos ou dólares. Nós já temos dois partidos assim, não vejo vantagem em termos um terceiro. Iniciei este ensaio dizendo que os libertários que defendem a existência do partido homônimo têm duas visões diferentes quanto à sua função. Se o propósito do partido não é eleger libertários, qual é? Acredito que a resposta é a que devemos aprender com os nossos inimigos. Devemos imitar a estratégia do Partido Socialista de 60 anos atrás. Em eleições presidenciais, o partido não chegou a 1 milhão de votos, mas pode ter sido o partido político mais bem-sucedido da história dos Estados Unidos. Ele nunca controlou nada maior do que a cidade de Milwaukee, mas conseguiu transformar em lei todas as propostas econômicas de sua plataforma de 1928, uma lista de propostas radicais que vai desde salários mínimos até a Seguridade Social. A política não deve ser considerada uma forma de conquistar poder, mas de disseminar ideias. Isso não significa que nunca ganharemos uma eleição. Um libertário no Congresso, mesmo em uma Assembleia Estadual, pode chamar bastante atenção para ideias libertárias, mas deveríamos considerar as vitórias eleitorais ocasionais como um meio. Um golpe de publicidade, por assim dizer, não como um fim. Enquanto nosso objetivo permanecer ideológico, não teremos que nos preocupar com ganhar muitas eleições. Com a disseminação de nossas ideias, elas trarão mais votos às ideias libertárias, mas não necessariamente ao Partido Libertário. Os outros partidos, com certeza, adotarão qualquer parte popular de nossa plataforma, deixando-nos com a difícil tarefa de arrecadar votos para um partido diferente dos outros, justamente por defender as posições libertárias que a maioria dos eleitores ainda não aceitou. Se a estratégia for bem sucedida, ele será em longo prazo autodestrutiva. Se formos bem-sucedidos o suficiente na disseminação de ideias libertárias, algum dia, mesmo um libertário consistente conseguirá se eleger. Quando isso começar a acontecer, o Partido Libertário irá finalmente se tornar um grande partido e prontamente começará a buscar votos em vez de libertarianismo. A transição pode ser um pouco difícil de reconhecer. Entretanto, pois a partir de então, a busca pelo libertarianismo finalmente será a melhor maneira de conseguir votos. É uma derrota pela qual deveríamos esperar ansiosamente. Num cenário mais realista, o Partido Libertário deve seguir o mesmo caminho dos outros partidos, muito antes da população se converter em massa ao libertarianismo. Mesmo um partido menor tem favores valiosos para vender, e isso não é motivo para não apoiá-lo. Pouquíssimas coisas duram para sempre. Se o Partido Libertário fizer algo para difundir as ideias libertárias 1 ou 2 décadas antes de sucumbir às tentações políticas, isso já seria motivo o suficiente para trabalhar por ele. Vale a pena produzir uma embalagem, mesmo que o seu destino final seja a lata do lixo. Prefácio: quando esse ensaio foi escrito pela primeira vez, ele era um exercício de pura especulação, a aplicação da teoria da escola pública ao Partido Libertário. Alguns anos depois, a partir da minha análise foi confirmada contundentemente por um pequeno escândalo dentro do partido. A história que eu vi foi que um candidato libertário ao governo do estado aceitou uma quantia significativa de dinheiro de um rival democrata e usou o dinheiro em uma campanha supostamente destinada a tirar votos conservadores do candidato republicano. Bem, esse foi o
capítulo. Cabe lembrar que ele escreveu esse livro em 1978, se eu não me engano, e essa aqui foi a segunda edição, então ele realmente colocou no final que realmente parece que estava certo. Bom, é isso. Eu acho que eu gostaria que vocês dissertassem sobre, especificamente sobre esse capítulo, né, do livro dele. Eu vou deixar o link do livro para quem quiser ler o livro inteiro aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham visto um pouquinho de David, lido, né, lido comigo um pouquinho de David Friedman,